Fala pessoal, estamos iniciando o Giro Grana número 18. Hoje, praticamente o Bitcoin vai dominar o nosso programa, que também está em podcast. Falarei sobre o Trump, embaixada americana, eleições, PIX, stablecoins e o nosso queridíssimo Bitcoin. Vamos iniciar. Trump assina ordem que permite Bitcoin em planos de aposentadoria. Para analistas, decisão pode levar bilhões de dólares para o mercado de criptomoedas, especialmente para o Bitcoin e Ethereum. Se as criptos capturarem 1% dos ativos do 401k, eu já explico, isso representa 125 bilhões em novo capital entrando no mercado, enquanto 3% equivaleria a 375 bilhões. Eu fiz as contas aqui, não sei se é mais ou menos isso. É um mercado, se não me engano, de 8 trilhões. O que acontece, o que foi aprovado? Lá nos Estados Unidos, esse 401k, o plano de aposentadoria, é mais ou menos parecido com o FGTS que a gente tem aqui, que o governo retira 8% do nosso salário e deposita e dá uma merreca de juros. Lá você pode escolher onde você quer investir. Tem outros países que funcionam dessa forma. Na Austrália também funciona. Você consegue decidir aonde você quer deixar o seu dinheiro investido, que vai te dar um retorno melhor. Exatamente como deveria ser aqui no Brasil, mas não é. Você não pode resgatar esse valor, mas você pode escolher o rendimento que você vai ter. E agora foi aprovada uma lei que você pode colocar o seu plano de aposentadoria em ETFs de criptomoeda. Ou seja, pode vir um valor muito grande para esses ETFs. Aqui eu coloquei, já está desatualizado, porque desde quando eu fiz o roteiro, o Bitcoin subiu. No fim eu vou mostrar ele atualizado, mas só para a gente ter mais ou menos aqui uma ideia de como está a situação das criptos, o Bitcoin está em 116 mil dólares, Ethereum 3.900, e aí tem outras, as maiores criptos, Ripple, Tether. Para quem não sabe, eu sempre falo do stablecoin, depois eu vou falar. A Tether, ela é uma stablecoin, ela é um dinheiro, ela representa o dólar. BNB é o dinheiro da Binance. Solana, o SDC é parecido com o Tether, então ele é também uma stablecoin. Dogecoin é uma meme. Tron e Cardano, essas são as 10 maiores criptos. E aqui o quanto elas subiram. Se você olhar o Bitcoin no ano, ele subiu 25%, Ethereum 17%, Ripple 60%, subiu bastante, mas algumas criptos caíram. A Solana caiu, a Dogecoin caiu e a Cardano também caiu. Ou seja, o mercado cripto ainda não engrenou, ele tem muito espaço para engrenar. O Bitcoin já subiu bastante, eu vou mostrar o gráfico depois, que mostra toda essa alta que nós já tivemos. Ainda há espaço para bastante alta, porém, como a gente vai ter ali o período pré-halving e mais a questão dos juros americano caindo, talvez fique um meio de campo um pouco difícil. Aquelas projeções que a gente tem da cripto, o mercado cripto entrar em baixa no fim desse ano, talvez não se concretize. Tem pessoas que acham que não vai acontecer, a cripto vai continuar subindo. Eu acredito que vai ter um topo, ele cai e segue mais ou menos em 2026, para depois ter uma derrocada bastante forte, mas mesmo assim é interessante a gente ficar de olho para esse movimento, porque tende a ser aí um movimento mais interessante para o futuro em relação a investimentos. Outra notícia: críticas a Moraes configuram ameaças inaceitáveis, diz Itamaraty, a chefe da embaixada americana. Segundo diplomatas, a par das conversas, Goldman expressou que, para o governo, as publicações configuram clara ingerência em assuntos internos e ameaças inaceitáveis a autoridades públicas nacionais. A embaixada comandada por Escobar afirmou que há censura, perseguição política e violações de direitos humanos no Brasil. O interessante é que quando você lê a carta dos Estados Unidos, o que eles estão falando, o que está acontecendo no Brasil, eles estão descrevendo de ponta a ponta todos os momentos, todos os movimentos que aconteceram desde o início da censura, daqueles bloqueios de redes sociais, quando foi bloqueado o X e depois a SpaceX, que era ligada ao Elon Musk, sem processo, sem base jurídica alguma foi feito, bloqueio de valores, pedido de prisão de diretores, uma perseguição absurda do judiciário. E aí eles estão falando que nada aconteceu, que nada disso foi feito. O brasileiro tem memória curta, tem muita gente acreditando nessa ladainha. Enfim, o problema é que isso pode ter uma grande escala, e eu já vou falar, acho que é a próxima notícia aqui, vamos ver. Exatamente. Maurício Galante
Para quem não sabe, ele é o primeiro vereador brasileiro eleito nos Estados Unidos. Ele deu uma entrevista no Pânico e deu uma declaração que eu achei interessante, apesar de não acreditar que isso possa acontecer, mas vale a gente ficar de olho. Maurício Galante diz que Estados Unidos pode não reconhecer eleições brasileiras em 2026 caso Bolsonaro não concorra. Em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan, o vereador americano disse que os Estados Unidos pode não reconhecer as eleições brasileiras da mesma forma que fez com as eleições da Venezuela, que reelegeram o ditador Nicolás Maduro. A gente sabe que lá na Venezuela o Maduro está no governo há décadas, ele era vice e depois agora ele assumiu o governo e ninguém retira ele. São todas eleições limpas, toda eleição que tem ele é o único candidato que é mais votado, incrivelmente, e vale a gente ficar de olho nisso porque pode impactar nas eleições. Já tem pessoas de esquerda dizendo que a intenção do Trump realmente é impactar nas eleições para colocar um governo de direita no ano que vem. Aí a gente vai ter essa briga de STF e Big Techs, o STF querendo regular para não ter alcance à direita e a direita tentando lutar como pode. Talvez os Estados Unidos seja incluído nisso, mas pode ser que venha bastante, digamos assim, bastante volatilidade, vulnerabilidade, principalmente nos investimentos no ano que vem, caso essa guerra, essa briga entre Brasil e Estados Unidos, que nem é briga porque o Lula ele não quer nem sentar para conversar, é só um lado que está articulando, pode ser que impacte nas eleições e impactando nas eleições provavelmente vai impactar nos investimentos. Se é de uma forma positiva ou não, não sei. O mercado ele não gosta de imprevisibilidade. O mercado gosta de saber ou ter uma noção, uma ideia do que vai acontecer. A partir disso, ele vai e toma uma decisão, seja para baixo ou seja para cima. Acontece que, por nós termos de um lado uma pessoa completamente imprevisível, que é o Trump, e do outro lado o Lula, que é uma pessoa que fala o que pensa, né? Quando deixam ele falar, porque a gente vê, é engraçado, quando a gente está lendo notícia, você vê uma notícia, não, Lula, não sei o quê, aí um texto super bem escrito, parece até que foi inteligência artificial que escreveu. Aí depois você vê, Lula deu discurso e falou uma coisa completamente diferente. Não, nós temos que sentar na mesa, vamos conversar, vamos negociar. Aí quando ele vai dar discurso, ele fala, aqui no Brasil funciona dessa forma. Aí bate o pau na mesa e fala, eu que mando aqui. E aí são dois doidos, com todo respeito aos doidos, brigando por algo que é completamente imprevisível e a gente não sabe até que ponto isso vai afetar. Até o momento, a bolsa brasileira continua subindo, o dólar caindo. Ou seja, está sendo talvez não positivo, mas não está tendo reflexo. Eu acho que as pessoas já entenderam essa anormalidade que existe dentro do Brasil e não está nem ligando para isso. Acontece que nas eleições vai acontecer, e aqui a gente entra na teoria da antecipação, que provavelmente vai acontecer no pós-eleição, ou um ruído muito grande ali no período eleitoral, mas antes disso a gente monta uma projeção, e aí isso é assunto para Start Grande, se você quiser conhecer, clica no link da descrição, que assim como eu faço acompanhamento aqui, eu faço lá dentro da Start Grande, só que aqui eu não posso falar publicamente o que deve ser feito, lá dentro eu falo porque é o espaço para fazer isso, né? Uma outra notícia, alvo de Trump, o legal é que todas as notícias agora, que não tem nada a ver com nada, eles sempre colocam Trump. Parece que dá mais ibope. Então, alvo de Trump, Pix gera economia de 106 bilhões aos brasileiros e avança em Portugal. Outra curiosidade, usando como rampa de acesso a stablecoins, o Pix acaba de ser integrado às carteiras de criptomoeda da Ledger para compra de criptos. O que está acontecendo e uma visão que eu tenho do Pix? Eu acredito que em algum momento, se tudo ocorrer como vem ocorrendo, o Pix ele tem uma tendência a ser universal. Provavelmente nós vamos ter outros produtos. Tem um produto lá da Índia que é muito similar ao Pix, os Estados Unidos já tem o dele também. Mas eu acredito que essas transações vai ser possível você fazer de qualquer lugar do mundo. Nada mais é do que a Mastercard e a Visa fazem, só que elas monopolizam o mundo inteiro. Se você for para o Japão, para a China, para a Rússia, para Cuba, para o Chile, qualquer lugar, você consegue pegar o seu cartão e fazer um pagamento. Talvez futuramente, não tão distante, a gente consiga fazer isso tanto com Pix quanto com stablecoin que nós estamos caminhando para acontecer. E essa briga do Trump de querer acabar com o Pix, não sei até que ponto
Primeiro, até que ponto ele quer realmente fazer isso? Eu acho que é mais na questão do Pix ser um provedor, isso é coisa que eu estou concluindo de leitura que eu tenho feito, até porque saíram algumas notícias recentemente do Trump querendo considerar o PCC como um movimento terrorista para ele poder pôr o exército, poder ir atrás. Eu acredito que o Pix ele é alvo por ele ser um instrumento muito fácil de transferência de dinheiro sem ficar rastros, apesar que fica, porque você precisa enviar de um CPF para outro, mas talvez para os Estados Unidos eles não entendam muito bem essa movimentação. Eles veem que há um movimento muito grande de dinheiro através do Pix, que é somente uma ferramenta, não tem que ser censurado, não tem que acabar, a mesma coisa que Big Techs, elas são só uma ferramenta que você posta teu vídeo. O problema é a pessoa que posta, não a pessoa que dá o espaço para postar. Ela não tem que ser cobrada por isso. É quase como você querer culpar o asfalto por um acidente de carro. O asfalto tá ali só para servir de pista de rolamento para roda. Ele não pode ser responsável pelo acidente, é a mesma coisa que a Big Tech. Mas enfim, a gente sabe que as pessoas, principalmente os políticos, eles têm um pensamento muito diferente. Eles fazem o possível para que a gente não tenha acesso tanto à informação quanto aos ganhos, aos lucros. E isso acaba prejudicando quem quer investir. Porque sempre que você priva algo, você está retirando uma possibilidade da pessoa. Quando você taxa cripto, você está retirando a possibilidade dessa pessoa não depender mais do governo, não precisar pagar imposto. Você paga hoje sobre lucro 15%, agora mudou para 17%, na cripto você não paga. Então é uma possibilidade que eu tenho. Eu quero pagar imposto, eu vou lá e faço dentro do banco e pago. Eu quero não pagar imposto, eu faço dentro da minha Ledger, dentro da minha Trezor. Eu faço de uma forma segura, só que eu tenho a decisão. E o governo ele não deixa as pessoas terem a decisão. Por isso que é importante a gente escolher bem em quem a gente vota. O problema é que ninguém que a gente vota tem essa consciência. Stablecoins não ameaçam Drex e outras CBDCs, mas reinventarão economia real. Stablecoin é um dinheiro digital, ele é pareado em alguma moeda, pode ser real, pode ser euro, pode ser o dólar, e ele não é pertencente a um governo, ao Estado. Ele é uma empresa que criou, assim como a Tether criou, a Coinbase criou, o SDC acho que é da Coinbase, a Coinbase criou o dela e outras empresas criaram. Aqui no Brasil tem, acho que a Pax também cria stablecoins, que é gerido por essas empresas. A CBDC, ela é uma moeda criada pelo governo e ela tende a ter uma paridade com a moeda local. Então o governo central tem o real e ele vai fazer uma CBDC do real que vai valer 1 para 1. Então eu tenho um real, eu tenho uma CBDC, elas são iguais, elas valem a mesma coisa. Só que a diferença é que ela é controlada pelo governo. O que eu falei na notícia atrás aqui sobre criptos, com a CBDC você não consegue, porque você está com o seu dinheiro, mesmo que você tenha uma carteira privada, não sei se vai ter a possibilidade, eles vão permitir, possibilidade tem, né? Mas não sei se vão permitir, você continua com o teu dinheiro em reais. Tudo que você faz vai ser apurado e você vai ter que pagar imposto. A stablecoin não. Se você tem a stablecoin dentro de uma carteira fria, não tem conexão, não tem regulação pelo governo central, você não precisa pagar nada. Essa é a diferença. E hoje as stablecoins elas já são interoperáveis. Você consegue já fazer pagamentos, você consegue pagar cartão de crédito. Eu dei exemplo aqui que eu fui para o Chile recentemente, no início do ano, e eu utilizei stablecoin. Eu fiz pagamentos lá no dia a dia com stablecoin. Não passou por reais, não passou por meu CPF, não passou por local nenhum. Então as coisas irão convergir naturalmente, tecnicamente. Stablecoins e CBDC são dois instrumentos que se constroem de forma muito semelhante. Ou seja, elas são a mesma coisa, a diferença é que uma é centralizada e a outra descentralizada. Segundo o executivo da Circle, as stablecoins são instrumentos inovadores que estabelecem uma ponte entre o sistema financeiro tradicional e a economia digital, mas dependem de infraestruturas reguladas, como o Drex, para criar um ecossistema mais eficiente e dinâmico, capaz de atender as necessidades cotidianas dos usuários. Olha que interessante que eles sempre, quando eles colocam assim mais eficiente, quer dizer regulado pelo Estado. A Tether ela é completamente eficiente, ela não precisa ser regulada pelo Estado para ser eficiente, mas eles passam a impressão de que se você tem um ecossistema regulado, ele é eficiente. Por quê? Porque você tem uma garantia. É como se o governo fosse a mãe do seu dinheiro, é a mãe de você. Ela cuida do seu dinheiro. Você deixa o seu dinheiro no banco custodiado, você não consegue retirar do banco e guardar para si. Consegue, né, sacando em papel, mas
A cripto, o dinheiro digital, você não consegue. Na stablecoin você consegue. O problema é que se você perder, fizer uma transação errada, não tem como você ir lá no Banco Central, lá no bancão, lá chorar. Perdeu, perdeu. Essa é a diferença, é você responsável. E as pessoas ainda não estão num ponto de responsabilidade para cuidarem do seu próprio dinheiro. Por isso que vai existir ainda CBDCs. Quem é contra, eu sou a favor, acho que tudo vai ser digital, mas vão ter pessoas que vão preferir a CBDC porque elas querem esse controle, elas querem essa eficiência que as moedas reguladas elas oportunizam para as pessoas. Aqui eu coloquei o gráfico do Bitcoin, foi abaixo, agora eu não recordo quando foi, mas acho que foi 24 aqui, não lembro o mês. Desse ponto mínimo, 18 mil dólares, até aqui em cima, 122, hoje também a gente voltou a bater esse 122, a máxima foi 123, nós tivemos 579% de aumento. Ou seja, da última mínima até a máxima foi 580%. Será que ela vai para 250? Ela vai dobrar esse valor? Eu acho muito difícil, apesar que pode acontecer, nós podemos ter uma grande alta ainda no Bitcoin, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que o valor de mercado do Bitcoin já se estabilizou, agora vai começar a pulverizar, vai começar a entrar para outras criptos, por isso que aquelas que eu citei ali no início, Solana, Cardano, Polkadot e tantas outras, elas vão começar a crescer muito mais, porque elas não tiveram esse crescimento que o Bitcoin já teve. Talvez elas oscilaram muito, né? Tiveram crescimento, caíram, subiram, caíram, mas ainda não tivemos uma expansão. Se você investe em cripto, tenha muito cuidado, porque o mercado cripto, a festa cripto, ela dura muito pouco. A chance de você tomar um capote ou começar a comprar. Agora você está olhando esse vídeo aqui no momento que vai ser lançado metade de agosto. Talvez fale, não, não vou comprar cripto porque eu vou esperar um pouco. Aí chega lá em outubro e fala, nossa, agora tudo subiu, vai todo animadão, felizão, compra cripto, passa 2 semanas, o mercado despenca 50%, 60% e aí você toma. Então tenha muito cuidado, faça investimento com responsabilidade de uma forma bastante segura. Se você quer aprender a investir, não deixe de conhecer a Start Grana. Nós conseguimos te ajudar. Tem outros planos dentro da Start Grana de consultoria e de ajuda que vai ser bastante benéfica para você nos investimentos. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de compartilhar com quem você ama. Se você não ama também, pode compartilhar. Eu sempre falo que compartilhe com quem ama, mas às vezes você não ama tanto a pessoa, só quer compartilhar com ela algo que você viu de interessante. Pode compartilhar, mas saiba que a pessoa que compartilhou com você, ela estava pensando em você e isso já é um bom sinal. Até a próxima. Valeu, tchau.